Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Tiago e hoje vamos falar um pouquinho sobre preconceito linguístico. Porém, nosso vídeo de hoje ele é diferente dos anteriores, porque é um vídeo com a presença de um convidado, uma tentativa que vamos fazer aí uma vez por mês no nosso canal, sempre com um convidado diferente. O formato a gente ainda vai ver certinho, dependendo da pessoa que vai participar do nosso canal. Bom, gente, hoje a participação vai ser do professor Bruno Machado, professor de História, que vai falar com a gente sobre preconceito linguístico. É professor de História que tem aí como uma de suas paixões a questão da sociolinguística, como a língua se transforma ao longo do tempo nas diferentes culturas e sociedades, assunto que sempre conversamos bastante juntos. Bom, gente, antes de mais nada, para a gente poder entender essa questão do preconceito linguístico, é importante a gente lembrar que a língua é um elemento cultural. Assim como a comida que a gente come, a roupa que a gente veste, a língua faz parte da nossa cultura. E a língua ela se transforma ao longo do tempo. O português que falamos e escrevemos hoje, o inglês de hoje, não é o mesmo português ou o mesmo inglês de séculos atrás. As línguas se transformam, né? Tanto na sua parte oral como na sua parte escrita. E é importante a gente ter isso em mente para ver que, a despeito de sabermos que existe ali uma norma padrão, nós temos uma variedade de modos de falar de um português, de um inglês. Por exemplo, num país tão grande como o Brasil, quantas maneiras de falar o português a gente conhece e tantas outras que a gente não conhece, de norte a sul, com seus sotaques diferentes, com suas expressões, seus regionalismos. E nisso aí, pessoal, é importante a gente perceber como certos modos de falar são mais bem aceitos do que outros. Como certos modos de falar são vistos com um grande preconceito, aliado aí à exclusão de grupos sociais. Porque falar certo é considerado mais certo para alguns grupos do que outros. Entra a questão aí do que é falar certo e errado na língua. Por que alguns erros são mais erros do que outros perante a norma padrão? Gente, ninguém fala a norma padrão o tempo todo. Mesmo se você for uma pessoa aí com 10, 15 doutorados, 3 PhDs, você nunca vai falar a norma padrão o tempo todo no seu dia a dia. Você, ao escorregar na norma padrão, no entanto, vai ser mais bem perdoado do que algumas pessoas que estão em grupos sociais que já sofrem exclusão social. Esses grupos sociais aí acabam sendo excluídos por sua condição econômica e também por fatores linguísticos. Os erros que eles cometem são vistos aí sem perdão, ao passo que quando uma pessoa das elites escorrega perante a norma padrão, seu erro, entre aspas, acaba sendo mais bem aceito. E nisso tudo a gente tem a questão de por que alguns sotaques são mais bem vistos do que outros, porque certas maneiras de falar são mais bem aceitas do que outras. Gente, é importante a gente ter em mente isso, de que a língua ela se transforma, inclusive a norma padrão. E muitas vezes a norma padrão ela se transforma depois da fala. Por exemplo, as maneiras com que falamos hoje, muitas vezes não estão no dicionário, mas podem vir ou não a estar no dicionário da gramática padrão no futuro, daqui a décadas ou séculos, vai saber, não sabemos. Então a norma padrão ela acompanha a fala sempre. Beleza? Bom, gente, todas essas questões aí permeiam a esse assunto do preconceito linguístico. O professor Bruno então vai entrar mais nesses detalhes com vocês. Beleza? Respondendo as seguintes questões. Existe falar certo e errado no português? Muitos falam, o português é uma língua difícil de aprender. Mas como é difícil de aprender se nós já nascemos nativos nela e todo mundo sabe falar o português? Muitas vezes nós não sabemos na norma padrão, o que é ser excluído aí socialmente e linguisticamente nessa questão do preconceito linguístico? O professor Bruno então vai falar sobre isso com vocês, beleza?
Olá, tudo bem? Eu sou Bruno Machado, sou formado em História e atualmente eu dou aula de História e Geografia. Estou aqui para conversar um pouco com vocês, a convite do Tiago, para falar um pouco sobre o preconceito linguístico. Por minha formação ser em História, a nossa conversa vai ser mais focada nas questões mais socio-históricas do que é o preconceito linguístico. Então, não vamos nos atentar muito às construções gramaticais que poderiam estar envolvidas nesse processo. Ao pessoal de letras, caso tenha alguma incoerência na minha fala, gostaria que vocês deixassem isso para a gente melhorar, ok? Já que não é a minha área, nas questões mais específicas de linguística. Então, para começar, eu gostaria de refletir um pouco. Quando você era uma criança, um pequeno ser que veio ao mundo, e você foi crescendo, você aprendeu primeiro a falar ou a escrever e ler? Essa pode parecer uma pergunta idiota, mas tem uma profundidade interessante para a nossa discussão. Por quê? Porque quando a gente fala sobre certo e errado na linguagem, às vezes a gente esquece do porquê o que é certo é considerado certo e o que é considerado errado é errado pela sociedade, ok? Tem uma história por trás. E como que a gente pode refletir sobre a história? Quando alguém, por exemplo, cita que algo está errado em relação a uma língua, pode vir o preconceito, né? Estigmatizar o jeito de alguém falar e ter uma discriminação, e esse preconceito surge de uma confusão entre o que seria a norma padrão e a totalidade da língua. Então, geralmente, quando as pessoas pensam a língua como sendo só a norma padrão, ela vai acabar excluindo todas as outras variações e os outros níveis de formalidade. Se a gente pensar que a língua é só o que está, por exemplo, nessa gramática normativa do Rocha Lima, ou num dicionário, tudo que está fora seria deslegitimado. E isso é problemático. A língua não é o que está na gramática e no dicionário apenas. Você não pegou um dicionário e ficou lendo para aprender a falar português. Você, falante nativo, não pegou a gramática do Rocha Lima e decorou ela inteira para conseguir falar português. Você aprendeu a falar primeiro, depois você, na escola, foi ensinado a norma padrão, ok? Portanto, quando a gente ouve uma negação desse tipo de que menos não existe, é um pouco estranho falar que uma palavra não existe linguisticamente falando. Como que a gente pode afirmar que uma palavra dita por milhões de brasileiros, todos os dias, a todo momento, não existe? Ela não existe por quê? Mais uma vez, porque há aqui a confusão entre a norma padrão ser a totalidade da língua. Então, se não está no dicionário nem na gramática normativa, segundo essa lógica, a palavra menos não existe. Mas, linguisticamente falando, ela existe. Então, aqui é uma questão social e não linguística, pois menos existe com certeza e é falado todos os dias por milhões de brasileiros e brasileiras. Isso faz as pessoas pensarem que apenas há lógica na gramática. Então, só a gramática tem uma lógica por trás. E tudo que está por fora é deteriorado, é desconexo e é um caos. Então, se você não aprender a gramática normativa, o seu jeito de falar vai ser caótico. Mas isso não é a verdade. Todo falante nativo de uma língua, ele tem interiorizado, quando ele aprendeu na infância, quando ele era uma criança, ele tem interiorizado a gramática da sua língua. E perceba que aqui é a gramática no sentido de organização e lógica da língua, ok? Não é a gramática normativa dita aqui.
mesmo que na sua própria variação, certo? Então, todo falante nativo tem as lógicas e organização de sua língua dentro de si. E como que surgiu, então, a ideia da gramática como normativo, algo a se espelhar? A gente vai ver isso há muitos anos atrás, há cerca de 3, 4 mil anos atrás, ok? Até mais. Então, dois momentos famosos nessa construção é quando Panini, um gramático da Índia, ele vai compor uma gramática do sânscrito com motivos religiosos, tá? Para preservar a pronúncia correta de seus ritos religiosos. E os gregos vão pensar muito sobre a linguagem, tanto em relação a por que as palavras significam o que elas significam, e eles até o ponto de criar uma gramática que seria idealizar o uso da língua. Eles que vão cunhar a maior parte dos eles que vão cunhar a maior parte dos termos, eles que vão cunhar a maior parte dos termos que se utiliza até hoje na gramática normativa e vão iniciar uma descrição mais sistemática da língua. E é aqui que a gramática começa a ter também a sua questão normativa. Nessa época, século III para frente, eles vão pegar os escritos anteriores a eles e vão perceber que esses escritos são diferentes do que eles falam naquele momento. E eles vão idealizar os escritos antigos, como, por exemplo, do Homero, como a linguagem a ser seguida. A palavra gramática, aliás, em sua origem, significa a arte de escrever. Nas gramáticas normativas atuais, isso não muda muito. Portanto, a gramática normativa ela vai usar uma das variações da língua, a linguagem escrita, e vai trazer ela como a linguagem a ser seguida, como, por exemplo, a gramática normativa do Evanildo Bechara, do Segala e etc. Aqui eu trouxe um trecho da Moderna Gramática Portuguesa, de 1999, do Evanildo Bechara. Para você aprender gramática normativa, ela é uma ótima fonte, ele traz várias discussões, mas e deixa bem claro de onde que tira as construções que ele acredita ser corretas. Então, atenção ao segundo parágrafo que eu trouxe de destaque. A gramática normativa recomenda como se deve falar e escrever segundo o uso e a autoridade dos escritores corretos e dos gramáticos e dicionaristas esclarecidos. Portanto, é simplesmente construções utilizadas na linguagem formal escrita e dito isso como corretos. Não tem como você querer que todas as pessoas falem como um escritor ou como um gramático e dicionarista. Por isso dizer que o que está fora da gramática normativa e fora do dicionário é incorreto ou não existe, não faz lógica nenhuma. Quem vai eleger os escritores corretos ou os gramáticos esclarecidos? Claro que é o próprio escritor da gramática normativa. Então, esse é mais um problema que a gente enfrenta. Porque cada compilador, cada escritor de gramática normativa vai pegar aquilo que mais lhe agrada, a tradição que mais lhe agrada. Okay? Então, desse modo, o preconceito linguístico deve ser visto como um preconceito social, já que quando pegaram uma das variações para ser considerada correta, foi a língua da classe dominante letrada, aqueles que sabiam ler e escrever e faziam literatura, faziam registros. Okay? Então, a língua correta tem em sua origem uma visão social, de prestígio. Então, uma determinada variação da língua vai ter mais prestígio, determinado por fatores sociais e históricos. Então, o prestígio não tem nada a ver com se é uma forma mais eficiente ou não na comunicação. Tem a ver mais com o prestígio de quem fala. Eu trouxe aqui uma imagem que rola muito na internet. Eu trouxe, a gente vamos, me adiciona, com certeza nós vai. Linguisticamente falando, essas construções, elas têm a sua lógica e elas comunicam da sua forma.
o que vai fazer alguém ter essa cara igual o meme é um estigma social nessa construção gramatical e não linguístico. Então, o preconceito a gente pode chamar de sociolinguístico. Um outro exemplo de como a questão de língua correta é social antes de ser linguística. Quando há uma revolução ou uma mudança de grupo social dominante, a língua dita correta também tem muitas mudanças. Aqui um exemplo, quando ocorreu a Revolução Francesa, a fala dos burgueses que antes era desprezada, estigmatizada pelos nobres, passa a ter mais prestígio e começa a servir de modelo para todas as outras camadas da sociedade. Na verdade, aqui a partir da Revolução Francesa, é que se tem uma procura de trazer uma língua nacional mais forte e vai acabar sendo imposto. Esse falar burguês, principalmente de Paris, vai acabar sendo visto como o francês e vai ser imposto a todos os cidadãos da França, até aqueles que falavam outros tipos de dialeto, ok? Então, para finalizar a minha contribuição, a gente pode perceber que não é porque falar nós vai comer o que hoje, isso vai ser uma forma de comunicar errado, linguisticamente. É a mesma coisa que falar nós vamos comer o que hoje. Só que o prestígio dos seus falantes, de quem utiliza essas construções, é o que vai determinar qual vai ser o estigma desse falar. Há um movimento na língua quando algum tipo de construção gramatical começa a ser falado mais geral, de forma mais geral, até por falantes prestigiados, vai deixando gradualmente de ser visto como um erro e passa a ser mais tolerado. Então, o que deve ser mais levado em consideração ao ensinar a norma padrão para os alunos das escolas são as questões de níveis de formalidade e as exigências sociais que existem. E não taxar algo como certo e errado na língua quando isso não faz nenhum sentido e é apenas um estigma social. Ok? Muito obrigado. Assim, eu coloquei aqui a capa de alguns livros que eu utilizei para fazer essa conversa com vocês e também fica de indicação de leitura. A Norma Oculta, do Marcos Banho, História Sociopolítica da Língua Portuguesa, de Carlos Alberto Fará, a Gramática, do Evanildo Bechara, que é muito boa, e o livro de Luiz Antônio da Silva, que organiza vários textos falando sobre o português, chamado A Língua que Falamos. Muito obrigado. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, pergunta, deixa seu comentário aí que a gente vai debatendo nos próximos vídeos também essas questões todas. Tá certo? Um abraço e até a próxima.